Olá, adorador! De acordo com alguns comentaristas, em toda a coleção dos Salmos não há nenhum mais animador do que o Salmo 91. É uma das mais excelentes obras desse tipo. Não dá para imaginar algo mais sólido, mais bonito e mais profundo. Quer conferir essa bela canção? Então, vem comigo! Este salmo não tem título, portanto, seu autor é desconhecido. Nele são tratados os perigos da vida, com uma série de advertências sobre armadilhas ocultas, pragas mortais, terrores durante a noite e flechas durante o dia, tropeçar em pedras e enfrentar leões e cobras. O salmista começa dizendo que Deus tem um esconderijo, um lugar secreto para aqueles que são seus e confiam nele. E aqueles que habitam nesse lugar secreto ficam à sombra do Todo-Poderoso, em total proteção, conforto e cuidado. Há muitos filhos de Deus que parecem saber muito pouco sobre esse lugar secreto. Tomando a divisão do tabernáculo como exemplo, muitos ficam apenas olhando para o Santo dos Santos, até correm para lá ocasionalmente, mas não habitam à sombra das asas do Altíssimo. A declaração do salmista dizendo que Deus é o seu refúgio, sua fortaleza e o seu Deus em quem ele confia, implica uma grande proximidade. Ele usa 4 nomes nestes 2 primeiros versículos para se referir a Deus: Altíssimo, Eliom, Onipotente ou Todo-Poderoso, Shaddai, o Senhor, Yahvé e meu Deus, Elohai. Na sequência, o salmista descreve as maneiras específicas pelas quais Deus protege e cuida do seu povo, começando com o resgate de uma armadilha ou do laço do passarinheiro. Ele mostra como nós somos frágeis, propensos a ser atraídos para a armadilha por um certo passarinheiro astuto. Mas se permanecermos perto de Deus, Ele nos livrará da armadilha colocada pelo diabo e seus agentes no nosso caminho diário. E eu quero chamar a sua atenção para a característica mais marcante que abrange os versículos 3 a 13, que é o uso da segunda pessoa do singular, tu, te ou você, lhe, dependendo da tradução, que é uma forma de dizer que essas verdades contidas nesses versículos são para cada pessoa individualmente. Elas são para você, se você andar com o Senhor. Deus também protege seu povo em tempos de peste ou doença. O salmista não pretendia que isso fosse uma promessa absoluta, de que aqueles que confiam em Deus sempre seriam libertos das armadilhas ou das pestilências. A ideia que ele queria pontuar foram as muitas vezes em que Deus fez exatamente isso pelo seu povo, e que aqueles que confiam nele normalmente são libertos dessas situações. Em seguida, em uma metáfora, Deus é representado como uma ave progenitora abrigando seus filhotes sob suas asas. Quando o perigo se aproxima, o Senhor é o nosso socorro infalível em tempos de angústia. Depois ele diz que a verdade do Senhor será um escudo e broquel. As imagens da proteção de Deus são de um escudo maior, muitas vezes retangular, e o broquel, que era um escudo menor, redondo e leve, que podia ser facilmente manuseado pelo soldado nos combates corpo a corpo. Veja que o cuidado de Deus combina a proteção calorosa de uma ave progenitora com a força dura e inflexível de uma armadura. Na sequência, o salmista passa a descrever os resultados da proteção e do cuidado de Deus, começando pela ausência de medo. O salmista representou os tipos de ataques como terror, flecha, pestilência e mortandade. Em qualquer situação, Deus é capaz de defender os seus filhos. E ainda que o Senhor permita as adversidades, como aconteceu com Jó, ou mesmo com seu próprio filho Jesus, aquele que confia no Senhor sabe que nenhum poder está fora do controle de Deus. A proteção do Senhor também poderia preservar a vida de uma em cada 10.000 pessoas. Poderia também impedir que qualquer mal chegasse à tenda ou à casa de um filho seu.
Novamente, isso não é considerado uma promessa absoluta para nós em todas as situações. Deus não diz que nenhuma aflição nos sobrevirá, mas sim que nenhum mal nos sobrevirá. Ele transformará o mal em bem. De fato, as calamidades só podem encurtar nossa jornada e acelerar nossa recompensa. As perdas nos enriquecem, a doença é o nosso remédio, a reprovação é a nossa honra e a morte é o nosso ganho, pois tudo coopera para o nosso bem. O Senhor também poderia enviar anjos para guardar os seus servos, com a incumbência especial de acompanhar, defender e preservar seus filhos. Não sabemos exatamente o que eles fazem. Talvez estejam incumbidos de repelir demônios, neutralizar conspirações espirituais, afastar doenças ou forças físicas. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que eles são servos enviados de Deus e que não se deve orar, louvar ou adorar a eles, mas somente a Deus. Cabe lembrar neste ponto que a promessa do Salmo 91, nos versículos 11 e 12, foi distorcida por Satanás por ocasião da tentação de Jesus no deserto. Ele tentou Jesus a atirar-se voluntariamente de um ponto alto no monte do templo, ditando os versículos 11 e 12 como uma promessa de proteção se Jesus fizesse aquilo. Acontece que esta palavra nunca foi uma promessa a ser cumprida em um momento qualquer. Ou seja, Deus não prometeu guardar aquele que se lança no perigo de forma arrogante e voluntária. Os anjos estavam presentes lá sim, mas do modo como Deus ordenou para aquele momento e não da maneira que o diabo sugeriu. Por incrível que pareça, essa tentativa de Satanás nos ajuda a compreender que Deus não tem promessas absolutas para nós em todas as circunstâncias. Suas promessas de proteção, conforto e cuidado são para momentos específicos de acordo com a aplicação do Espírito Santo. Outro resultado da proteção de Deus é a vitória sobre inimigos mortais, ao pisar o leão e as serpentes peçonhentas ou venenosas. Essas palavras se referem aos servos de Deus não apenas como sobreviventes, mas também como vencedores que espezinham e humilham esses que representam as grandes tragédias da vida. Os 3 últimos versículos são apresentados na primeira pessoa, ou seja, Deus fala das promessas e das bênçãos sobre aqueles que se apegaram a Ele com amor. O termo traduzido por amor aqui não é a palavra usada normalmente para expressar esse sentimento. O termo usado aqui expressa o ato de apegar-se, prender-se, ter prazer em estar com a outra pessoa. Como resultado desse apego, Deus promete mais bênçãos. A bênção da proteção, pois Deus o colocará num alto retiro, ou seja, fora do alcance de todos os seus inimigos, a bênção de ter suas orações respondidas, a bênção da sua presença nas horas da angústia, a bênção de ser honrado, a bênção da vida longa e de conhecer a salvação de Deus. O cenário dos dias de hoje pode ser tão perigoso quanto o que vemos descrito nesse salmo. Nós não podemos evitar de nos deparar com o perigo, mas podemos escapar das suas terríveis consequências. Em termos gerais, caminhar com o Senhor nos ajuda a discernir e a evitar um bocado de problemas. E se Deus permitir o sofrimento, é melhor sofrer dentro da vontade de Deus do que enfrentar as dificuldades decorrentes da desobediência. E o nosso salmo de amanhã traz um hino de gratidão a Deus por sua ação soberana em nossas vidas. Uma ótima oportunidade para unirmos nossa voz à do salmista e agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!